filme, o que eu já ia mandar de imagens, eu vejo que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto fotograma, um diferente do outro, e dali pra frente tudo igual. Primeira que eu falei: "Puta, o laboratório fez merda". Não sei como, mas, pô, mas como fez merda? Porque não é que vai rever, não, é o mesmo filme de 1 a 36. Por que essa corrida, a corrida em maio de 90, 1º de maio de 94, por que não foi cancelada essa corrida? Porque o Ayrton Senna queria que fosse cancelado. Ele acho que até convenceu o Schumacher na época, se eu não me engano. Por que não cancelaram? Dinheiro, pressão muito grande. O próprio Ayrton sofreu pressão da Williams, todos os pilotos sofreram pressão de patrocinadores. A Williams pressionou o Ayrton Senna para ele... Claro, não foi a FIA. O Williams teve pressão da Williams, teve de todas as equipes, os chefes de equipe, os donos de equipe e a categoria que tem que colocar, se não vai ter multa, se tirar o carro da pista. Tem, lógico que teve, que é muito dinheiro. A Itália tem uma lei, e que eu acho que está corretíssima, Sim. se morrer alguém em qualquer lugar, morreu um cara aqui, ela isola isso aqui até descobrir por que esse cara morreu. Claro. Né? E a mesma coisa em autódromo, por isso que o Ratzenberger morreu no helicóptero, por isso que o Ayrton morreu no hospital. O Ayrton morreu na pista e o Ratzenberger morreu na pista. O Ayrton, ele morreu na pista, e até eu lembro uma experiência que eu fazia na época do ginásio, na escola, no Colégio Tarquínio Silva, lá de Santos. A gente matava um sapo, coitado, sapo e pombinha, né? Puta, sacanagem. Matava o sapo. Pomba é rato com asa também, né? Mas de qualquer maneira não tem que matar, né? Matava o sapo e aí punha um eletrodo nele e começava a bater o coração. Claro que bate, porque Sim. o sistema nervoso, você dá um impulso e ele vai bater o coração. A mesma coisa com a pombinha e tal. A gente mostrava isso, às vezes tirava e continuava batendo o coração. O que fizeram com o Ayrton foi isso. Reanimaram, lógico, continuou batendo o coração, então ele tá vivo. E aí no hospital deu morte cerebral e logo depois morte total. Então, quando o Ratzenberger morreu, ele já era para ter interditado a pista, só Sim. que morreu a caminho não, tá vivo, tá a caminho do hospital, fora da pista, no helicóptero, claro. E a mesma coisa aconteceu, aliás, ali não, ali foi imprudência mesmo do Peterson, quando o Patrese entrou na traseira dele, ele teve uma embolia, né? Ele foi vivo para o hospital, no helicóptero deu ok e tal, ali foi diferente. Mas, de qualquer maneira, e é uma história que eu já ouvi, Léo, que é meio acordado entre os pilotos. Se acontecer, família, todo mundo sabe que se acontecer, o show deve continuar. E o Ayrton realmente queria interromper, conversou com o Niki Lauda, falou que ele não deveria correr. Muitos falaram que ele não deveria correr, que não deveria participar. O Jack Stewart falou que ele não deveria correr, que deveria movimentar. Ele tentou fazer isso e foi voto vencido e teve a corrida. Me incomoda o Frank Williams, na condição dele, passado pelo que ele passou, parece que não aprendeu nada, né? E deixou isso acontecer. É dinheiro, é muito dinheiro. A Fórmula 1 movimenta muito, muito dinheiro, e o cancelamento de uma prova, imagina, o cancelamento da corrida ou do treino, que deveria ser acontecido isso na sexta-feira, né? Muito pesado, ainda mais uma corrida na Itália, com a história toda que tem, Imola lotado, enfim. Eu sou, como eu falei, eu gosto muito do Ayrton Senna, tudo que acho que tem gravado dele eu já vi. Eu tenho um livro que é maravilhoso, que a família dele, não sei se você tem esse livro do Ayrton Senna, que a família dele acho que disponibilizou todos os documentos, então tem assim, a certidão de nascimento do Ayrton Senna, a certidão de batismo, a primeira habilitação, tem todos os documentos. Mas o melhor é o do Ernesto. É? O melhor, que é não autorizado e que conta ali pelo menos o que eu reputo como verdade, que eu sempre vi. Conversei com vários, não vou dar o nome porque não posso falar pelos outros, mas a maior parte dos jornalistas que acompanharam junto comigo, ou eu junto com eles, né? Eu era um aprendiz de feiticeiro ali, concordam que é o melhor livro é do Ernesto. Esse eu não vi, eu vou ver. Depois até se puder, se o Matheus conseguir dar uma olhada, procurar. Ayrton Senna, Ernesto. Só pra gente dar o nome do Ernesto, biografia aí. Não autorizada, Ayrton Senna, Ernesto, aí fala um nome que a gente já dá aqui, esse realmente vale a pena ler. E eu acho que o Ayrton Senna tinha uma genialidade. Toda entrevista que eu via dele, você sempre aprendia alguma coisa, né? Eu lembro de uma frase que eu vi ele falando que eu carrego comigo até hoje, que ele fala assim... Ayrton, o herói revelado? Qual o nome? Ernesto? Ernesto Rodrigues. Ernesto Rodrigues, é isso aí. Ayrton, o herói revelado, Ernesto Esse realmente Rodrigues. eu aconselho. Você pode ver todos os outros que tem as fotos, pode ter mais ilustração, outras histórias, mas para mim o mais fiel
é Ayrton, o Herói Revelado, do Ernesto Rodrigues. Vale a pena, para quem Legal. gosta de Ayrton Senna e quer saber histórias não reveladas também, é um bom livro. Tem um, como eu tava falando, tem uma. Na verdade, as melhores biografias são as não As não autorizadas, né? Sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Teve uma biografia que eu vi autorizada há pouco tempo que eu achei tão horrível. Ah, a Do Silvio Santos, do não. Christopher Reeve. Ah, essa eu não vi. Ela é Não vi. autorizada pela família, você vê que é toda maquiada. Maquiada. Não vale a pena ver. Não. Então, tem uma frase do Ayrton Senna que ele fala que eu adoro e vi isso aí há mais de décadas e é uma coisa que eu carrego comigo, que ele fala assim: toda vez que você se aproxima do seu limite, ele se afasta de você. E eu adoro essa frase. Você que conheceu, que participou tudo, tem alguma coisa que o Ayrton Senna falou pra você, que você guardou, que não ficou na mídia, nada? Tem algumas engraçadas e uma que a gente nunca vai descobrir, que está no livro do Lemir Martins. Eu não lembro o nome, mas o Lemir cita o meu nome no último capítulo, então vou começar pelas mais engraçadas. Ele falou para mim. Uma foi para mim e comigo ali do lado. Em 1992, ele saindo, eu dentro do box dele, da McLaren, em Silverstone, eu estava colado com a minha câmera do lado dele, a gente tinha acesso, né? A gente, poucos, mas eu tinha acesso, outros fotógrafos tinham. Do lado, Ayrton, ou seja, um palmo do capacete dele, com a câmera aqui, esperando ele sair para a volta rápida dele da classificação. E comecei a fazer foto e tal, e o Ayrton estava exatamente no momento que ele estava com uma conexão muito forte com a espiritualidade, falando em Deus, falando em Cristo e tal. E a foto dele, a imagem que eu tinha, era ele de lado, fazendo assim e olhando para o alto. Então parecia que ele estava rezando. Na verdade, ele não estava rezando, é que os tempos, hoje o cara fica com tablet, né? Os tempos ficavam numa TVzinha da Olivetti, em cima da garagem, né, dos boxes, e ali mostrava os tempos. Então, se ele levantar só a cabeça, ele olhar para o teto do capacete, ele tem que empurrar o capacete para conseguir olhar para cima. Então, essa imagem, para mim, eu comecei a fotografar. A hora que ele vai, um pouco antes dele sair, eu estou fotografando e fazendo, tinha tirado até a máquina, a minha Canon, ela tinha até um silenciador para não fazer aquele barulho do filme. Sim. Era filme. E eram 36 cliques, né, que você tinha no filme. Eu tirei, comecei a fazer em silêncio. Vem um chefe de equipe, um cara que eu não conhecia, porque o Joe Ramirez eu conhecia bem, o Osamu Goto, que era o engenheiro da Honda, eu conhecia bem, mas um cara que eu não conhecia, não me conhecia. A gente usava um tabar, que chama, né? Era um colete com um número atrás, pro cara, você faz alguma merda na pista, o cara de longe, o fiscal via o teu número e você tava suspenso, tinha uma punição como fotógrafo, lugar que você não podia passar. Eu tô ali, esse mecânico me pega e não foi pelo cangote, que não foi mas pelo macacão, para me tirar dali. O Ayrton olhando para frente, segundos antes de sair para a volta rápida, com aquela puta concentração, eu tô aqui, ele faz assim pro cara, para não me tirar daquele lugar. Cara, eu me senti naquele momento Deus, né? Continuei fotografando, poderia ter ido embora, fiquei ali de birra, aí não saí mais. Porra, Deus pediu para eu ficar no lugar, eu não saí daquele lugar, fiquei até o Ayrton voltar pro box, fiz mais umas fotos, quase olhando pro fotógrafo. Vem me tirar, né? Pro mecânico, né? Isso. Eu tive a oportunidade, um mês depois, de jantar com ele em Heidelberg, com Edgar Melo Filho. Essa história é muito longa, não vou contar, mas jantamos junto com o Ayrton. E entre uma conversa e outra, eu fui agradecê-lo. Falei, puxa, Ayrton, quero te agradecer, pô, lá em Silverstone. Você foi muito gentil comigo, muito generoso para fotografar e tal. Não é a mim que você tem que agradecer. Ele falou, você tem que agradecer o mecânico. E por quê? Porque se ele não tivesse sido mal educado do jeito que ele foi, eu não teria nenhum problema dele te tirar dali. Ele tá vendo o que tá acontecendo. Cara, o cara foi tão mal educado que eu falei, não vai fazer isso não. E você ficou ali porque ele foi mal educado. Essa foi uma. Nesse mesmo jantar, eu estava com o Edgar já nesse restaurante, eu tinha dado indicação para o pai dele, para o seu Milton e para a dona Neide, para jantarem nesse lugar. Chamava Cantina Damário, que eu recomendo, lá em Heidelberg, uma cantina italiana maravilhosa, com um chefe italiano. E eles queriam, e o seu Milton pediu para mim e para o Edgar, na pista, uma recomendação de um restaurante para eles irem à noite.
Que não seja movimentado, que não tenha turista, tal, que não tenha pessoal da Fórmula 1. E aí a gente já entendeu que a indicação era pro Ayrton, porque seu Milton podia ir em qualquer lugar, Tá. mas se queria um lugar sossegado, era pro Ayrton. A gente está comendo numa mesa, Léo, desse tamanho aqui, cara, meio metro quadrado. O meu prato, ele não cabia inteiro na mesa se o Edgar pudesse. A gente tinha que escolher quem quer ficar com o prato inteiro na mesa, pequenininha, e com a perna juntinha assim comendo, que era a única mesa disponível que é da reserva que a gente tinha feito. Entre o seu Milton, a dona Neide, a viúva do Armando Botelho, que Armando, que era o empresário dele, tinha falecido, e o Braguinha, que foi o cara que levou o Banco Nacional, era um banqueiro que levou o Banco Nacional de patrocínio para o Ayrton, amigo do Galvão também. O Ayrton gostava muito dele e era um dos conselheiros do Ayrton. E tá voltando à moda esse boné do Banco Nacional Não, Azul. nunca perdeu, tá em todo lugar, no mundo inteiro. É o boné mais vendido do mundo É inteiro. mesmo? Rivaliza com a Ferrari. O boné do Prova- Banco Nacional mais vendido no... Sabe, Prova, o Banco rivaliza- Nacional tinha que pagar muito mais, hein? rivaliza com o boné da Ferrari. Nossa. No Mundial de Rally eu vi, MotoGP em Valência, que não tem nada de Fórmula 1 na época, não tinha Fórmula, era o mais vendido. Qualquer coisa que tenha de automobilismo, o Festival de Goodwood na Inglaterra, o boné mais vendido é o do Ayrton Senna com o Banco Nacional, azulzinho com o Nacional, Nunca imaginei. é o mais vendido. Aí chegou sentou lá a família, aí o Edgar até falou, eu acho que o Ayrton não vem, não vem. Aí eu tô conversando com o Edgar, eu tomo um tapa aqui na cabeça, que é aquele pedala Robinho. Sim. Eu olho pra trás e o Ayrton. E aí, Pentelho, tudo bem? Aí o cumprimento o Edgar, tudo bem? O Edgar fala, porra, que puta falta de educação, o cara te responder desse jeito. Eu falei, não, pra mim foi um prêmio. Mostrou intimidade. Sim. Aquele cumprimento cordial que achar, tá me cumprimentando por indicação. Me dá um tapa na cabeça e me chamar de pentelho, cara, foi um puta prêmio pra mim. Ou seja, tanto prêmio que eu tô contando até hoje essa história. E foi pra mesa dele. Deu uns 10 minutos, o Ayrton vem com o prato, com a massa. E senta comigo com o Edgar, pede, o garçom vem, traz uma mesa, uma cadeira ali, porque, cara, imagina, era Ayrton Senna. E aí fica os três batendo a perna e o prato, se não cabia dois, cabia três, eu fiquei quase com meio prato para fora comendo. Começamos a conversar, eu aproveitei para agradecê-lo, né? O que aconteceu, puxa, obrigado, tal. E aí que ele me contou essa história. Quando ele me contou essa história, eu aproveitei e fui para um passo adiante, comentar uma coisa com ele. Aí eu falo do cara que eu vi mais rápido e mais preciso na minha história cobrindo Fórmula 1. Eu estava em Mônaco e a revista Autopista inglesa, Autosport inglesa, o Jeff Bloxham, que esse era meu chefe, como eu sabia que eu estava sempre mais próximo do Ayrton, por ser brasileiro, que eu fizesse uma foto na segunda perna da piscina, uma foto clássica, que o Ayrton vinha, a roda direita do carro, direita dianteira do carro batia na zebra, levantava e o Ayrton com o rosto assim de lado para fazer a tomada de curva já para outra perna. Aquela zebra branca e vermelha e o carro do Ayrton e tal. Então, cara, eu fiquei ali fazendo uma foto atrás da outra na tomada de tempo, treino livre. Mandei revelar. Para revelar a foto em Mônaco, não tinha laboratório que revelasse cromo, né? O meu era cromo. O cromo é o que a gente chama de diapositivo, que é o slide, aquele que você vê na luz, você vê. O outro é negativo que você não vê, você vê Sim. o contraste só. Tinha sempre um funcionário do laboratório na estação de trem de Mônaco com uma caixinha e umas etiquetas. Então você levava o teu filme, ele etiquetava teu filme, punha o teu nome, jogava dentro da caixinha, levava para Nice. E no Nossa. dia seguinte ele trazia de volta para você para a pista, mesmo cara ficava ali com uma bandejinha, você pagava e pegava teu filme. Peguei meu filme no dia seguinte, fui olhar na mesa de luz para editar, para ver que filme, o que eu já ia mandar de imagens. Eu vejo que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto fotograma, um diferente do outro. E dali para frente tudo igual. Primeira que eu falei, puta, o laboratório fez merda. Não sei como, mas como fez merda? Porque não é que vai rever. Não, é o mesmo filme, de 1 a 36. Não tem corte, não tem nada, tá o filme inteiro. Tem nem como. Não tem como. Aí eu fui olhar, Léo, no final, no fundo, as pessoas na arquibancada estavam em posições diferentes, mas o carro do Ayrton exatamente na mesma posição em todos os fotogramas. Na mesma posição, parecia a mesma foto. Eu só percebi que era diferente porque lá no fundo tinha movimentação diferente das pessoas. Aí perguntei para ele, Ayrton, cara, eu vi que aconteceu isso.
Como que é isso, cara? Como que você consegue ter essa concentração? E ele falou de maneira muito simples e até humilde. Não, não é difícil. Eu dou a primeira volta, a telemetria me fala: "Olha, você andou bem na Mirabeau e na Rascasse, as outras não foi tão bem". Aí na segunda volta, ele fala: "Olha, aqui é o teu melhor ponto foi na subida do cassino e foi na curva Leves". Aí na terceira volta: "Olha, você fez uma freada depois do túnel espetacular para pegar a chicane na primeira perna da piscina". Aí a partir dali, eu pego a maneira que eu fiz a Mirabeau e a Rascasse na primeira, a Leves e a subida do cassino na segunda, e a segunda perna da piscina e a freada depois do túnel na terceira, e ponho, ou seja, nessas outras voltas, o melhor que eu fiz na primeira. Cara, Falando parece fácil. cara, como que ele fez? Ele editou as melhores voltas dele Sim. nas outras 30. Mas falando de maneira, né, cara, como que você vai lembrar? E você pegou isso. Ó, publicar esse filme ia ser Cara, espetacular, né? maravilhoso. Porque você ia pegar, ó, essa volta aqui, ele não acertou, aí daqui em diante ele acerta tudo. É que eu só estava numa volta, né, eu só estava num pedaço Num da ponto, pista, né, num ponto da assim. pista. Mas, cara, aí você vê a genialidade e o foco que o cara Cara, tinha. sim. Como que você vai lembrar na quarta, na quinta volta, a maneira que você ali o bom, então eu vou fazer a Rascasse da maneira da primeira, a Mirabeau da segunda e a freada da saída da perna da chicane, da saída do túnel. Eu já teria esquecido. Não, mas qualquer um. Então, isso para mim É. era o lado. Então, Gênio. coisas que ele respondeu para mim que não vieram a público. Eu já Sim. contei em vários podcasts, né? Mas para mim esse lado era um lado genial do Ayrton e muito generoso. E para concluir, esse livro do Lemir, que eu tenho em casa, claro que eu não vou lembrar o nome, eu tô com o Lemir Martins no sábado, andando pelo paddock. O Ayrton fala pra gente assim: Alex, Lemir, Alex, depois passa lá no motorhome que eu quero começar. No caminhão, né? No truck, onde ele ficava, onde tinha o espaço dele, que eu quero comentar uma coisa com vocês. A gente não teve tempo de passar, o Ayrton morreu no domingo de manhã e a gente não ficou sabendo o que era. O livro do Lemir termina assim, contando isso.